Fala, meu povo, estamos online? Estamos online? Teste, testando. Acho que temos uma conexão excelente. Fala, meu povo, beleza? É isso aí. Como é que vocês estão? Show de bola. Obrigado, galera, vocês que estão com a gente aí. Apareci aqui hoje pra gente trocar umas ideias. Show de bola. Então, vamos trocar as ideias aí sobre alguns acontecimentos. Vai ser algo bem rápido. Mas antes, queria apresentar para vocês o nosso outro canal, o Wagner e Companhia. Aqui tem muita loucura, galera. Vocês dão uma entrada lá e verifica. Tem comentários sobre vídeo, aliás, sobre fotos, aliás, sobre tudo. A gente fala sobre música, sobre os acontecimentos das semanas, filmes, lançamentos, trailer. Tem bastante coisa na área de comédia, e tem react de muita coisa. Dá uma passadinha lá, dá uma olhada no nosso outro canal. Quem puder se inscrever, dá aquela força pra gente lá, vocês vão gostar. E deixa nos comentários também o que vocês acharam do canal, vocês acham que é interessante, o que seria interessante a gente estar abordando lá também. É que tem muita coisa que a gente não dá para abordar aqui no nosso canal, saca? Tem muita coisa que a gente não pode, não é da nossa área, né? Não é a área musical, né? E a gente quer continuar falando sobre outras coisas. E aqui a gente achou um lugar interessante, sabe? Onde a gente pode bater um papo, conversar, rir um bocado, ser bastante sincero, direto, entendeu? Então, você que não conhece, dá uma forcinha aí pro canal da gente aí, a gente agradece muito, beleza? Vamos dar uma olhada em umas pautas aqui interessantes. Cara, olha isso, velho. Que loucura é essa? Aí pra você ver, a revista Veja. Internautas mostram o RG de seus animais de estimação. Mais de 30 mil pessoas já emitiram o documento. Cara, o Brasil tá ficando uma loucura, né? Uma sandice. Documento para animais de estimação. Onde é que a gente vai parar com isso, cara? Tudo é uma forma de arrecadar dinheiro, né, do coitado do contribuinte. Mas o que isso aqui implica na nossa área de produção? Que a gente vê, cara, que as coisas no mundo, né, que a gente está vivendo hoje, tá acontecendo coisas que a gente jamais pensou que poderia acontecer. Da onde você imaginou que isso aqui ia acontecer um dia? Que o seu cachorro teria uma carteira de identidade, um CPF, né? Uma sandice que só no Brasil que a gente vê isso aqui. Em outros países, os animais têm uma documentação? Tem. Inclusive no Brasil a gente já tem, os animais já têm uma documentação, né? Mas carteira de identidade é você equiparar o animal com você, né? Então, cara, isso é complicado. Outra coisa que eu queria trazer para vocês, depois vamos ver esse vídeo aqui, é sobre isso aqui, cara. Eu fiquei de cara com isso aqui. Foi até o Mário Frias que postou. Eu vou ler, aí a gente comenta. Primeiro perderam a música, depois perderam a alma, agora perdem até a vergonha. Esse aqui é o deputado Mário Frias, né, que postou. O IRA já se ajoelhou há tempos, agora os Paralamas seguem pelo mesmo caminho. A lenta e humilhante decomposição de quem trocou a rebeldia verdadeira pelo aplauso fácil da tirania à arte. Quando abandona a busca pela verdade, não se toma apenas irrelevante, torna-se cúmplice da mentira.
e a história implacável reserva a esses traidores da cultura o esquecimento merecido, um silêncio mais pesado que qualquer aplauso comprado. Por que eu trouxe isso aqui pra gente discutir? Porque recentemente a gente viu o Ira, né? Num show deles, colocando o posicionamento político deles no show, né? Eu acho que não é problema, cara. Acho que todo mundo, o Brasil tem que ser um país como qualquer país de primeiro mundo, né? Todo mundo tem que ter sua liberdade de expressão, todo mundo tem que falar o que quiser, quando quiser, mas você também tem que ouvir e tem que ficar calado também quando o outro for falar, né? O mesmo espaço que você tem para falar, se expressar do jeito que você quer, o outro também tem e pode se expressar, e você tem que ficar calado. E através desse diálogo vocês podem chegar a um meio termo, né? A pessoa rebate de lá, você rebate de cá e tenta chegar no meio termo. Quando se há senso crítico, com certeza as partes elas vão chegar num ponto onde elas vão ver o que é certo, né? Se o posicionamento de um ou do outro tá correto, né? Se está chegando realmente no ponto onde a coisa deveria seguir, né? E agora, quando você abafa a voz de um e sobressai a voz do outro, já não é mais democracia, né? Você já não tem mais espaço entre as partes. No caso que nós estamos falando de música, fica bem citado, bem explícito isso. Não tem nada a ver com outras áreas, nós estamos falando na área de música. No caso Ira, ele posicionou a forma deles pensarem. Eles, pelo jeito que eles comentaram no show deles, eles são da esquerda, né? Eles têm um pensamento bem à esquerda, ou são esquerdistas mesmo, né? Eles têm um viés totalmente esquerdista, coisa que muita gente estranhou, porque geralmente o rock ele sempre luta contra o sistema, né? Sempre a ideia do rock sempre foi essa, né? Você lutar contra o sistema. E quando fala sistema, é contra a tudo que prende, né, a liberdade da pessoa poder colocar seu posicionamento diante do seu público, né? Então eles posicionaram, beleza, tudo bem, eu acho que tá tudo certo, show. Só que o pessoal não gostou, ou seja, tinha pessoas de outro espectro ali, né, pessoas de direita. Aí o que acontece? O pessoal retalhou, né? Como eles tiveram o espaço para poder falar, colocar o posicionamento deles, a galera de direita também tem o espaço deles de repudiar o que eles falaram. Agora, o que não pode é você tentar calar a voz do outro. Foi o que eles fizeram, né? Isso aí não pode, cara. O que eles fizeram? Eles não gostaram do posicionamento do pessoal que estava lá, que era contra o que eles pensavam, né? Do que eles professam, né? E simplesmente atacaram essas pessoas verbalmente e até mandando essas pessoas se retirar do show. Isso não pode, gente. Sabe, eu acho que nós que somos artistas, nós podemos ter o nosso posicionamento e nós temos que ter nosso modo de pensar, nós podemos ter o nosso espectro político, não é problema você ser de direita, de esquerda, de centro. Todo mundo no mundo da arte tem que ter seu lado, sim. E pode se expressar, é um direito de todo mundo, mas a gente não pode fazer o outro calar, né? Exigir que o outro cale, exigir que o outro se restrinja de certas coisas. Antes de tudo, né, o Ira é uma banda excelente, é uma banda que tem músicas extraordinárias, eles têm uma história
incrível, músicas idem também, né? São, a história, né, mostra o tanto que eles são uma banda extraordinária. É, eles não podem abaixar esse nível, né, a ponto de escolher um lado para ficar e não gostar quando outras pessoas não estão do mesmo lado e querer tirar essas pessoas dali. Porque, acima de tudo, eles são músicos, né? Eles têm as músicas deles que muita gente gosta, seja de direita ou de esquerda ou de centro. E todas essas pessoas consomem o trabalho deles e gostam do trabalho deles. Quando você faz uma coisa dessa, você simplesmente está afastando as pessoas disso, né? Você está colocando o seu pensamento político acima da sua arte. E nós não podemos fazer isso. Nós que somos artistas não podemos fazer isso. E aparentemente, pelo que o Mário Frias postou, né, aqui, o Paralamas do Sucesso, pelo jeito, está indo no mesmo caminho, né? Tá, ao invés de se preocupar com a arte, né, tá preocupando com política. Você se posicionar, não acho que não é problema você dizer, não é problema, mas você colocar política acima da arte é complicado, porque músico, aliás, artistas, né, por mais que eles tenham seus posicionamentos, cara, a arte tem que ser, né, acima de tudo o primeiro ponto, né, na vida dessas pessoas, e não a política, né? Por mais que você se expresse, não pode continuar fazendo com que as pessoas, né, que estão ali não gostem do seu trabalho, porque ou se afaste do seu trabalho pelo seu posicionamento político. Tem muito cara que é de esquerda ou de centro, de direita, de espectros diferentes, que milhões de pessoas gostam. Às vezes até pessoas né, de alguns grupos, igual os movimentos LGBT, LGTB e entre outros, né, que são músicos excelentes, cantam bem, tocam bem e estão aí, né, a arte em primeiro lugar. É uma pena, né, você vê dois monstros sagrados, né, que são o Ira e o Paralamas do Sucesso, nesse caso, de acordo com o Mário Frias, né, tá deixando a política sobressair a sua arte, né? É complicado, cara. A gente, como fã desses caras, igual, cara, uma das primeiras músicas que eu mais gostei foi meu erro na vida, foi meu erro dos Paralamas do Sucesso. Aquela música pra mim é uma obra de arte, né? Ela é uma das músicas mais incríveis que você possa ouvir hoje, até hoje, né? No mundo da música, do cancioneiro brasileiro. E os caras são incríveis, cara. Tomara que essa turma, né, pare com essa ideia política, né, e volte de novo, né, pra arte. Que, cara, hoje em dia nós estamos precisando tanto de música boa. Nós estamos passando uma fase tão ruim, né, de músicas ruins, de artistas, né, artistas de um grau muito baixo de qualidade. E uns caras igual Paralamas do Sucesso, igual o Ira, cara, não pode, que são o ícone máximo, né, do nosso país, deveriam estar aí gravando mais músicas novas, né, lançando trabalhos, não estão se preocupando com outras coisas, infelizmente, né. E nessa pegada, a gente fica triste, né, a gente fica é complicado você ver seus ícones, né, embreando por caminhos que você não gostaria de, né, que eles fossem. Que, cara, eu aprendi a tocar músicas com esses caras aqui, entendeu? Eu, graças a Deus, eu
sou multi-instrumentista, toco vários instrumentos e uma das minhas bases foram esses caras, velho. Eles são extraordinários. Os caras são extremamente bons. Eles não são músicos, eles são muito bons, são músicos extraordinários. Letra, nossa, os caras são extraordinários. O Ira também. O Ira é extraordinário, tem músicas, nossa, que são verdadeiras obras de arte. Então é complicado você ver seus ícones, né, indo nessa direção. A gente, né, fica na esperança ainda, né, dessa galera jogar essa bandeira que estão levantando pra lá, né? Deixa a política pros políticos, né? Eles são bons em fazer isso, né? E vamos fazer música boa, que o nosso povo precisa de música boa, né? De arte. E, quem sabe, né? A gente volta a ver esses caras de novo, o Ira, né, se preocupando em trazer novos trabalhos, né, que faça a gente se orgulhar, né? É isso aí. E o que vocês acharam, galera, dessa turma aí? O caminho que estão seguindo? Deixa nos comentários pra gente aí o que vocês acham, que vocês têm um posicionamento diferente do meu. Você acha que não, que os músicos têm que realmente descer o cacete mesmo, quem não gostar que saia do evento deles, coisa e tal, que se realmente tem que embrear na política, que tem que descer o cacete mesmo e por aí vai. O que vocês acham? Deixa nos comentários pra gente continuar comentando aí embaixo aí, beleza? E vamos para a nossa próxima pauta. Aqui saiu mais uma matéria, né? Essa daqui do Metrópolis, né? Musical sobre Paralamas do Sucesso recebe sinal verde da Lei Rouanet. O Vital, no caso o musical dos Paralamas, vai estrear em 2024 e terá apresentações em Rio, São Paulo e Brasília. Provavelmente mais algum evento, né, feito com a Lei Rouanet. Eu acho que a Lei Rouanet não deve ser usada não, cara. Acho que deve sim. Acho que ela é feita pra isso, né? Mas vai saber, né? Acho que nem todo mundo deveria ter acesso a qualquer quantidade de dinheiro assim, né? E vamos para mais uma pauta interessante. A gente vai ver esse vídeo aqui, mas primeiro vamos dar uma olhada nisso aqui. Aqui, né, no primeiro front aqui da última hora, esse vídeo que foi postado sobre o vocalista da banda Raimundos ao expulsar esquerdistas de show após ele gritar sem anistia e gera revolta na esquerda. Você gritou sem anistia, eu respeitei, agora me respeita também, pode ir embora e eu pago seu ingresso, disse o vocalista do Irã. Vamos ver o vídeo aqui no ato. Confusão, hein? Eu te dou seu dinheiro, você pode ir embora. Eu pago pra você. Você pode ir embora. Você tá feliz aqui? Você é feliz aqui. Você vai me dar uma placa andando nele. Vocês falaram assim um dia. Eu respeito vocês. Agora me respeita também. É isso aí, tropa. Deu um BO no show dos Raimundos, né? O rapaz aí se manifestou, o vocalista respeitou, parece que houve mais confusão, né? E com isso o rapaz foi tirado do show.
É complicado, né, cara? Quando a política começa a entrar em eventos que não deveria entrar, né? O que que acontece? Em vez de todo mundo estar se divertindo, né? Tá feliz ali, né? Com as músicas, coisa e tal, a coisa acaba se embreando para outro caminho, né? Vamos dar uma olhada no vídeo do vocalista Digão explicando o que aconteceu. No Bar Floresta. Vou voltar aqui. Fala galera, beleza? Vim aqui para esclarecer uma situação que aconteceu ontem em Fortaleza, no Bar Floresta, que é uma casa maravilhosa de rock, como outras que tem lá também. Graças a Deus, Fortaleza está muito bem de casa de rock. Enfim, estava fazendo meu show solo de Digão Raimundos e banda, onde eu toco, né, sons nacionais e internacionais e boto uns Raimundos homeopaticamente, né, entre as músicas que eu toco. Enfim, é um show que eu já faço há muito tempo lá e sempre foi assim. Então tava maravilhoso o show, cara, casa lotada, todo mundo cantando, tudo massa demais. E aí um grupo de 5 ou 6 pessoas começou a gritar o Sem Anistia. E eu, cara, eu fiquei de boa, né? Porque eu nunca usei o palco de palanque. E se eu tiver que falar alguma coisa de política, a gente fala através da música, não do blá blá blá. E eu acho que a galera tem o direito de se manifestar, né? Enfim, eu convivo muito bem com o contraditório. E, pô, a galera falou ali umas 4, 5 vezes, aí depois foi beleza. Aí eu continuei a tocar, a mesma galera que tava gritando, tava pulando, cantando as músicas, e tava todo mundo feliz, uma vibe maravilhosa, cara. O lugar tava assim, inacreditável. E aí, umas 2 músicas depois, não era nesse mesmo grupo, tinha um cara ali atrás que ficou levantando a mão, dando o dedo e fazendo carinha de mal pra mim, né? E aí, quando ele viu que eu vi, ele ficou fazendo assim mesmo, sabe? Aí eu falei, meu irmão, opa, aí eu parei, desci, cheguei na cara dele e falei, meu irmão, e agora? Bota o dedo na minha cara agora. Aí ele baixou a mão assim, aí ele ficou assustado, ele falou, não, pô, você tem que tocar mais Raimundos. Aí eu falei, meu irmão, me respeita e respeita 99,99% das pessoas que estão aqui curtindo o show numa boa. Se você não tá feliz, meu irmão, eu te dou o seu ingresso, você vaza daqui, meu irmão. Me respeita. Aí ficou me olhando assim, o cara assustado. Aí os seguranças chegaram, né? Começou aquela confusão. Um amigo dele começou a falar, a gente é do Nordeste, não sei o que. Porra, meu irmão, minha família é toda nordestina, eu também sou do Nordeste, sacou? E lá só tem gente boa que me respeita, sacou? Então uma coisa que eu não tolero é falta de educação, falta de respeito, entendeu? Não teve nada a ver com política, como essa galera tá querendo falar por aí. Eu virei, voltei pro palco, quando eu vi, meu irmão, tava lá o cara peitando de segurança, porra, aí tomou, né? Foi colocado pra fora, enfim, já não era responsabilidade nenhuma minha, até porque em nenhum momento eu pedi pra tirar ele. Eu só falei, se você não tá feliz, eu dou o seu dinheiro, você vai embora. E é isso. O que aconteceu depois é totalmente responsabilidade dele. Enfim, ele arrumou confusão e no final do show o segurança veio me falar que nos shows anteriores ele já tinha arrumado confusão, ele já tinha sido colocado para fora. Só que aí acho que ele estava com uma pulseira, ele entrou pelo outro lado lá, voltou para um negócio, continuou causando e achou, né? Então é isso, galera. Pra não ficar o dito pelo não dito, e a galera aí já tá querendo me colocar na mesma confusão ali do NASA, enfim, não tem nada a ver com política. E é isso. Foi só uma falta de respeito que a gente não leva pra casa esse desaforo, né? Então é isso aí, galera. Um grande abraço, fique com Deus. Tamo junto. Hoje aqui em Ibiapaba, casa lotada, sold out, não tem mais ingresso e vamos pra cima. Rock and roll tá vivo. Valeu, um abraço pra todo mundo. É isso aí, turma. Tá vendo? É isso aí, tá vendo? O Digão tá extremamente certo, cara. Política com música, política no meio de evento, cara, só dá confusão, né? Tem que ser esse mesmo show 100%, beleza. Tem sempre algum engraçadinho, né, que sempre vai querer causar, né? Foi bom que ele aconteceu, né, numa boa, ninguém machucou e saiu tudo numa boa. E ele foi muito inteligente, né, de ter vindo na rede logo em seguida, né, explicar, porque senão viraria mais um caso, né, onde ele se encaixaria como um próximo nazi da vida, né. Esse aí, tropa,
Valeu demais vocês ficaram comigo até aqui. Escreve no comentário o que vocês acharam, se vocês pensam a mesma coisa, se vocês acham que não, que isso aí tem que misturar mesmo, e é isso aí. E tamo junto. Até a próxima. Até já, galera. Falou.